Olá, como você está? Eu sou a Edna Barbosa e eu faço o que eu faço. Eu ajudo pais a serem melhores pais e terem melhores filhos. É isso que eu faço. E hoje eu me propus a falar para vocês sobre algo que pode virar o jogo, né? Uma dica poderosíssima na hora de ensinar a criança em casa e que tem tudo a ver com o tempo que nós estamos passando, essa época de pandemia com as crianças dentro de casa e que nós temos que ensinar as crianças em casa. E é muito interessante que o princípio que eu vou usar aqui, eu vou falar aqui hoje, é um princípio que eu apliquei com as minhas filhas e que com certeza eu sei do que eu estou falando e por incrível que pareça, hoje eu vou falar sobre um princípio bíblico e você não precisa ser religiosa como eu, né, para entender então ou para aceitar então, porque é um princípio bíblico, porque hoje eu não estou colocando aqui uma questão religiosa. Eu quero falar exatamente na hora que esse princípio bíblico se encontra com a neurociências e o princípio que eu vou falar com vocês hoje, ele se chama suportar. Suportar, Edna, mas que coisa, né? Que coisa engraçada, suportar. Mas vamos entender. Há algo de poderoso aqui que eu quero falar para você que vai mudar a sua realidade como mãe, principalmente como mãe. Eu sei que tem alguns papais, mas principalmente as mamães que estão aqui, que são a maioria, né, das pessoas que me acompanham, e que está escrito num livro da Bíblia chamado Efésios. Efésios, no capítulo 4, no verso 2. E esse texto diz assim, olha, sejam completamente humildes e dóceis, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Bom, vamos entender um pouquinho o que é isso. Efésios eram os moradores de uma cidade chamada Éfeso, que era uma cidade que ficava perto da Itália, ali naquela região toda do Império Romano. E o apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo, para alguns chamam assim, ele viajava, né, de uma cidade para outra. Nessas cidades ele criava algumas comunidades e depois ele orientava essas comunidades a partir de cartas, por isso que é chamada de cartas, a carta aos Efésios, ou a epístola, né, aos Efésios. Bom, e a preocupação do apóstolo Paulo era de dar instrução para cuidar então da saúde espiritual principalmente e dar várias dicas, vários conselhos práticos de convivência, de comportamento para aquela comunidade que estava ali na igreja na cidade de Éfeso. E ali, uma prática do apóstolo Paulo, um dos conselhos que ele tinha, eram chamados de mandamentos recíprocos. E o mandamento recíproco era um mandamento que valia de um para o outro. Era uma troca, eram práticas que deveriam ser trocadas. Alguém que faria por você e você faria por alguém. E aqui ele deixa um mandamento recíproco e ele diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Mas o que isso tem a ver com o meu filho, com a aprendizagem do meu filho? E é sobre isso que eu quero conversar com você aqui. O que é suportar? Né? O que é suportar para você? Você já pensou sobre isso? Suportar? Né? E nesse princípio, a palavra aqui, nesse princípio bíblico, ele tem uma conotação um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Ao contrário do que nós pensamos, suportar aqui nesse texto é dar suporte. É aguentar o peso, é sustentar, é justificar no sentido de ajustar e apoiar. E aqui, o que é importante a gente pensar, o exemplo que vem aqui nesse texto, a base de uma palavra, uma palavra grega aqui que foi usada, e a base dessa palavra, as palavras gregas realmente elas nos reportavam alguma coisa prática, algum sentido prático. Aqui essa palavra grega, ela queria trazer para a gente o exemplo de uma parreira de uva.
né? Quem aí mexe com plantação ou se tem uma parreira em casa vai entender melhor disso. Eu lembro lá no projeto Recriarc que a gente tinha uma parreira e era interessante que de vez em quando o seu Dario, né, que era o marido da dona Luísa, que fazia o nosso lanche, ele ia lá para podar a parreira e para preparar a parreira. Bom, a parreira de uva, ela cresce sobre uma treliça, não é isso? É um gradeado de madeira e que vai dar suporte para a parreira de uva. O que acontece? As ramas da uva, elas vão subindo pelas estacas, não é? E elas vão se ajustando. E esse crescer, se ajustando sobre essas estacas, né? Essas madeiras que vão dar suporte para essa uva, para essa parreira, para ela crescer, esse crescer, ele vai crescer de uma forma mais saudável. Então essas estacas favorecem o desenvolvimento da parreira de uva. Então ela ajuda, a treliça ajuda no sentido de favorecer o crescimento, o desenvolvimento, e também ela favorece a qualidade das uvas, porque as uvas, quando não tem uma treliça, quando não tem esse suporte para elas se apoiarem, elas encostam ao chão, e encostadas ao chão, elas perdem a qualidade, perdem o sabor, chegando até alguns estudiosos, eu estou falando aqui também da época que a gente tinha parreira, algumas elas chegam a azedar. Então, esse suporte, essa treliça, né? É nesse sentido que essa palavra vem dizer para a gente, no sentido de dar suporte, de suportar. E aqui eu venho chamar a atenção para nós mamães, que a gente precisa ser uma mãe treliça, né? Porque o que acontece? Ainda tem mais uma qualidade aqui dessa treliça, na parreira de uva. É porque se não tiver uma treliça, essas ramas, elas vão procurar um lugar para subir, vão procurar uma outra árvore, vão procurar outro objeto para se apoiar. E muitas vezes pode não ser o objeto ideal e ela pode até morrer, né? E aqui, nesse efeito da mãe treliça que eu estou dizendo aqui, é porque quando nós não somos esse suporte, a criança pode ter problemas no desenvolvimento. O resultado daquilo que ela faz, e aqui no caso o aprendizado, pode não ser dos melhores, e ela pode buscar então outra referência. Olha que interessante, não é isso? Como isso é interessante. Agora, o que não é suportar. Porque geralmente na nossa cultura, e também, né, nessa cultura aqui dos Efésios também vai falar um pouquinho disso, né? O que não é suportar? Eu vou te falar 3 exemplos práticos do que não é suportar aí no momento quando você prepara a mesa toda bonitinha, prepara o ambiente e chama a criança para estudar, né? E eu falei na última live, depois você confere lá no canal do YouTube, que já é um dos nossos grandes problemas, a gente chama a criança para estudar. Não, chama a criança para aprender, tá? Então aí, primeiro, o que não é suportar? O primeiro exemplo que eu quero deixar para você é quando você chama a criança por diversas vezes. Você chama a criança para ela se preparar, para ela arrumar para vir para aprender, né? E ela perde o horário ela não vem, ela não sai do lugar, ela não se alimenta, e às vezes é a criança que já tem uma aula online e ela perde o horário da aula, né? Assim, aí você pensa assim, ai meu Deus, eu tenho que suportar. Isso não é suportar. Você vai deixar solto? Isso não é suportar. Isso é mais uma omissão. Você deixar isso solto é mais uma omissão. Um outro exemplo do que não é suportar é quando você deixa a criança fazer o que ela quer, porque você tem que suportar. A criança está sem limite, mexe com tudo, tira tudo do lugar. Quando ela chega numa reunião com outras pessoas da família, as pessoas já não estão aguentando mais, né? E aí você fala assim, ai meu Deus, eu tenho que suportar porque é meu filho, e você vai deixando, e ele é criança, e a gente tem que aceitar. Não, isso não é suportar, isso é negligência. Isso é negligência. Vou explicar melhor daqui um pouco. Ou então, outro exemplo de suportar
É quando a criança está num supermercado, está em algum lugar, ela quer alguma coisa, você diz não, e ela começa a fazer birra. Ela faz birra, ela esperneia, e aí você pega a criança, vai embora, fala assim, ai meu Deus, eu tenho que suportar, né? No sentido de aturar, de tolerar. Não, não, isso é negligência. Isso é negligência. Então vamos entender melhor o que isso tem a ver com a gente na hora de aprender, de estudar. Geralmente, nós suportamos da forma errada. E aí a gente vem, então, para esses exemplos que eu acabei de citar para você. Primeiro, quando você chama a criança ou fala a mesma coisa diversas vezes e a criança não te ouve, a criança não te dá atenção. E aí você pensa, meu Deus, o que eu vou fazer? Nesse caso, o que está faltando para essa criança? Você vai falar para mim, está faltando limite. Não, está faltando rotina. A criança precisa se instalar. Ela precisa trazer para a forma de viver, para a maneira dela viver, para o relógio biológico dela o quê? Que há horários específicos e que agora, na época de pandemia, que há um horário de estudar, que ela levanta, que ela se prepara para estudar, que ela lancha, se prepara, se organiza e tem um horário, tem um ambiente específico preparado para ela estudar. É lógico, eu sei que existem alguns casos em que a mãe fala por diversas vezes e parece que a criança nem está ouvindo. Existem sim alguns transtornos, e eu falo de transtornos do comportamento, transtornos de aprendizagem, alguns transtornos, que algumas disfunções no cérebro da criança que vão ter essas características. A criança não consegue com muita facilidade colocar o pé no chão e às vezes você fala e parece que a criança não está ali, não está ouvindo, não é assim? Existem sim alguns transtornos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que na maioria dos casos, vamos falar em mais ou menos 90% dos casos, não é transtorno. É mesmo a falta de rotina da criança. E aí eu vou para o segundo exemplo que eu falei para você, da criança sem limite, né? Ela faz o que quer, ela tá solta, tá perdida. E aí você acha assim, não, mas eu tô suportando. Não, a falta de limites da criança, quando os pais, quando a mamãe, o papai não coloca limite para a criança, está deixando a criança solta. Por isso que eu falei que é abandono. A criança está entregue à própria sorte. Ela tem que providenciar, ela tem que criar situações ou direcionamentos para ela, quando na verdade a idade que ela tem, o desenvolvimento cerebral e físico dela, exige que alguém conduza, que alguém estabeleça limites. Eu estou falando de limites físicos, geográficos, mas também de limites emocionais, de direcionamentos. A criança precisa disso. E a falta desses limites é que causam severos transtornos e a criança passa a ter comportamentos e características de uma outra criança que tem realmente um transtorno ou alguma situação mais grave e que precisa aí de um acompanhamento aí mais severo, né? E o terceiro exemplo que eu citei é a criança que faz birra. Eu até me lembrei de um dia onde nós fomos fazer uma reunião aqui da empresa, e fomos fazer a reunião em uma padaria. Tem uma padaria aqui em Belo Horizonte muito bacana e que tem uma vista linda, que é a vista da Pampulha, né, da Lagoa da Pampulha, do aeroporto, e um ambiente muito agradável. Já fiz até um ensaio fotográfico lá. E é um ambiente lindo. E muitas pessoas vão para essa padaria, né? Lá tem oferece-se muitas iguarias, é muito bacana o espaço. E as pessoas vão sim para fazer eventos familiares, para fazer reuniões de empresa, como foi o nosso caso. E de repente uma criança lá com a mãe, e parece, ao meu ver, havia algumas outras pessoas da família, e a criança de repente, a mãe falou alguma coisa e ela começou a espernear, ia fazer birra, ia gritar, né? Ali naquele lugar fazia pirraça mesmo, ali era pirraça. E a criança se comportou de uma forma assim e começou a incomodar as pessoas, e a mãe ficou meio sem graça, pegou aquela criança, a força e levou embora.
O que acontece? É uma outra forma, geralmente, isso é uma forma errada de suportar uma atitude da criança. Vou só abrir um parêntese aqui sobre a birra, né? Existem várias formas de birra. Nesse caso, a criança estava fazendo uma pirraça. E até 3 anos, a criança não sabe lidar muito bem com as emoções ou com as frustrações. A criança ainda não entende muito o não, né? E isso é um direcionamento, um ensinamento que a mamãe, que o papai, eles vão passando para a criança no dia a dia, né? E vão explicando, e vão ensinando, e vão até, entre aspas, né? Aqui na palavra de tolerar, né? Algumas situações, mas tem sim as formas certas de comportar, porque a partir de 3 anos, vamos falar que até uns 7 anos mais ou menos, os pais, a mamãe e o papai precisam entrar com uma ação direcionada, efetiva. Sim, dicas e atitudes certas para lidar com a criança de acordo com a forma de birra que ela apresenta, porque cada criança apresenta uma forma de birra. E à medida que ela cresce, ela vai apresentar algumas birras diferentes, não é assim? E se você não acompanhar e não intervir da forma certa, ela pode adquirir o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que é um transtorno que a criança adquire, um transtorno do comportamento que passa a influenciar diretamente na conduta da criança, no relacionamento dela, e ela vai ter muita dificuldade de lidar com a autoridade, vai ter dificuldade com regras, e ela vai crescer assim, até que isso se torna um transtorno de conduta e na fase adulta um transtorno de personalidade, que eles falam, olha, geralmente a pessoa que está, olha o que eu vou falar, é grave, a pessoa está presa porque ela é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, né? Ela é uma pessoa muito cruel, ela não aceita regras, ela não aceita as condutas de uma comunidade, de uma sociedade, ela age de diversos comportamentos e ela é capaz de até matar uma pessoa que não atende. Então, assim, olha para você ver uma situação simples, o que ela pode se tornar. Mas sobre isso eu falo melhor na semana Pais Melhores, Melhores Filhos, que vai começar do dia 15 ao dia 22 de junho, agora semana que vem já. Até esqueci que estava tão perto. E eu vou dar dicas acertadas sobre como lidar com a birra da criança. Eu vou falar sobre isso lá no método, né, Pais Melhores, Melhores Filhos. E eu vou estar falando um pouco sobre isso também, porque todo esse método inclui a forma certa de lidar com a birra da criança, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? É essa forma errada que nós lidamos e que nós falamos que estamos suportando a criança. Isso não é uma forma de suportar, né? Isso não é forma de suportar. Então, olha só. E aí eu venho falar sobre algumas situações assim... Ô Edna, mas tudo bem, né? Para você é fácil falar, né? Você é mãe, é pedagoga, é psicopedagoga, é especializada em neurociências, neuroaprendizagem, neurociências aplicada à educação. E aí para você é mais fácil falar isso, né? Mas é exatamente por isso que eu estou aqui. Porque eu tenho esse olhar como mãe e esse olhar como pedagoga, esse olhar para o cérebro da criança, como que funciona, como é que é o comportamento da criança. E é por ter ido lá, por estudar, estar sempre estudando, nesses quase 30 anos, buscando orientação, errando, buscando acertar, né? Como mãe, quantas vezes a gente faz isso? E é por isso que eu estou aqui, através dos estudos científicos e da experiência, para te dar a mão e falar assim, vem comigo, vamos fazer diferente. Que filhos o futuro receberá, né? Os nossos filhos precisarão ser filhos melhores. Então a gente precisa pensar nisso. E é por isso que eu estou aqui. E algumas mães, e a gente ouve isso demais, viu? Algumas mães falam assim, Edna, eu não tenho tempo. Eu sou mãe solo, não é isso? Eu vou contratar um professor particular
E ele vai ensinar, meu filho, porque eu já não aguento mais chamar ou falar a mesma coisa e parece que ele não entende. Não é isso? Às vezes ele até ouve outra pessoa, mas ele não me ouve. E aí eu vou procurar um professor de reforço, vou contratar e vai resolver o meu problema. Tudo bem. Ótimo. Você pode contratar, sim, um professor de reforço para ajudar a criança na dificuldade de aprendizagem que ela tem. Você pode contratar um professor de balé, você pode terceirizar essas atividades todas, essas ações todas, isso não é problema nenhum. Mas ser mãe treliça, ser mãe suporte, isso você não pode terceirizar. E eu posso te garantir que tem algumas mães que me acompanham, tem algumas mães que estão até gastando dinheiro com o psicopedagogo, e eu sou psicopedagoga, eu sei o que eu estou falando. E gastando dinheiro até com terapias e que deveriam estar economizando esse dinheiro. Se soubessem realmente, se assumissem realmente essa função de ser uma mãe treliça. Sabe? É como numa laje, não é assim? Eles colocam todas aquelas madeiras, aquelas escoras, tem uma hora que tira e a laje fica bacana. Na treliça é a mesma coisa, os frutos são para a vida toda, os ensinamentos são para a vida toda. Então é preciso assumir esse papel agora. E tem mães, né, que dizem o seguinte: Edna, como é que eu vou suportar? Entendendo suportar da forma errada. Né? E que falam assim, do jeito que eu estou falando, que eu grito, e às vezes eu tenho que gritar para esse menino me atender, do jeito que eu estou fazendo, eu não estou tendo resultado, ele não ouve. Imagina se eu for agindo assim, suportando meu filho. Você está falando de suportar, de tolerar as atitudes dele, como se você fosse passar por cima. Eu falei sobre omissão, falei sobre negligência, que muitas vezes é negligência, né? E falei sobre o descaso, né? O abandono, muitas vezes é abandono, né? Quando a criança precisa de limite, nós não damos limite, isso é abandono, você deixa a criança entregue à própria sorte, isso é um tipo de abandono. Então, o que você precisa fazer? É mudar essa crença que o seu filho só vai te ouvir se você for severo, né? Que se você for brava. E preste atenção, num ambiente de estresse, uma criança não aprende. A criança precisa ter um ambiente de calma, um ambiente de organização, um ambiente de ternura para ela aprender. Sim, você precisa ser firme. Você pode ser firme sem usar de violência, sem fazer desse momento um momento estressante. E aí vem então vamos falar sobre a dica, né? Falei, o que é essa dica então? Como assim suportar? Como assim ser suporte para a criança na hora da aprendizagem, na hora dela aprender? Como é que esse texto bíblico, que esse texto que a gente falou, né, de Efésios 4, capítulo 4, verso 2, vai falar para a gente? E o texto fala, vamos ler de novo o texto? Deixa eu ver aqui como é que o texto diz. Suportando-vos uns aos outros em amor. Ele fala, sejam completamente humildes e dóceis com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, peraí, como é que eu vou ser essa mãe suporte? O texto, ele já vem e fala que exatamente como é que eu vou ser suporte. Aí vem essa dica. A dica é ser mãe treliça, é ser suporte. E aí, a dica que eu vou te dar aqui, é uma dica que eu apliquei, inclusive lá no projeto social Recriar, que era o projeto que a gente tinha, que a gente levava as crianças para lá. E tem um exemplo muito bacana, que é o exemplo da Érica. Depois você olha no meu canal do YouTube, Edna Barbosa, e tá lá o exemplo da Érica com C, que foi uma aluna do projeto, onde ela vivenciou todas essas situações, a gente aplicava esses princípios. E a Érica hoje é mãe, ela tem uma filha linda e ela aplica esses mesmos princípios com a filhinha dela lá. E ela deu um depoimento emocionante, para mim é um dos maiores presentes que eu tenho lá no meu canal, né? Um dos presentes lindos que eu tenho, esse depoimento da Érica, depois você confere lá.
E aqui, gente, a gente vai falar então como ser essa mãe treliça, esse suporte, como suportar, principalmente na hora da aprendizagem, onde tantos pais e tantas mães têm reclamado e têm dito que a casa se tornou um turbilhão de problemas por causa desse momento de aprender. Então vamos lá, o texto vai falar sobre essa dica, tem 3 posturas, 3 posicionamentos que como mãe ou que como pai você precisa ter para ser suporte para essa criança. Esse princípio não vai ser só agora, no tempo da pandemia, na época da pandemia, mas vai servir para a vida toda, porque a criança vai mais do que aprender, ela vai aprender a aprender. Preste atenção no que eu estou falando. E aqui tem a primeira postura para ser suporte, que é ser humilde. Ser humilde. Eu sei que existem horas em que a gente não pode negociar com a criança. Existe uma certa imposição de limites que você precisa estabelecer e para a segurança da criança não tem como negociar, não é isso? Mas reconhecer que errou ou que não sabe determinado conteúdo, isso é humildade do pai. Isso não vai fazer seu filho deixar de te respeitar. E quando a gente erra com a criança, você já passou por situação assim, em que você até colocou uma consequência para a criança e de repente você viu que você tinha errado, que a criança não tinha feito aquilo? Você já passou por situação assim? E aí você errou. Gente, nada mais simples do que usar o quê? A humildade, do que ser humilde. Porque ser suporte, a primeira postura é ser humilde, é chegar para essa criança e dizer: eu vim te pedir perdão, porque eu fiz isso e isso, eu fiz isso de errado, porque eu errei. Sabe, não é como eu já vi uma mãe fazer: filhinho, você me perdoa? Você já perdoou a mamãe? Você vai perdoar a mamãe? Não, gente. É com firmeza, né? Eu errei. Me perdoa porque eu errei. Eu fiz isso de errado e da próxima vez eu vou ter mais atenção. Isso não vai fazer a criança parar de te respeitar, né? E isso é mostrar para a criança que você é um ser humano que é passível de ser seguido, que essa criança ela pode se apoiar em você, que o ser humano também erra e conserta o que errou com humildade. Isso é muito importante. Então, a primeira dica para ser suporte para a criança é ser humilde. E às vezes lá na hora de ensinar a criança, você vai passar um conteúdo para ela ou na hora que você chega diante de um conteúdo, não sei. Tem problema nenhum, mas eu vou me preparar, daqui um pouco eu volto e vou te ajudar. E procura ajuda, procura alguém, liga para o professor, olha um vídeo no YouTube e chega para a criança: agora eu vou te ajudar, agora nós podemos te ajudar. Não é isso? Então, a primeira dica para ser suporte, a primeira postura para essa dica infalível, que é ser suporte, é a humildade. Aí vem a segunda dica. A segunda dica é ser paciente. Aí sim, aí você pode me falar: nossa Deus, mas tá difícil, tá difícil. O que é ser paciente, gente? Que tem hora que o pai explode e grita e fala: ó, já perdi as estribeiras. Tá, o que é ser paciente? Ser paciente é ser longânimo. Longânimo vai falar de ter um ânimo longo. O que é isso? Ânimo vai falar, o estado de ânimo vai falar das suas emoções, de quando você fica irado, de quando você fica bravo, é de demorar para explodir, né? É o contrário de ter o estupim curto. Então essa é uma outra postura que nós mamães e nós papais precisamos ter. Quantos vídeos a gente tem visto de mães ensinando a criança a dizer que não sabe, que não entendeu e a mãe se desesperar e começar a gritar: presta atenção, não é assim, você não está vendo. Não, tá? A paciência me faz ser flexível,
me faz mudar a forma que eu estou ensinando, a forma que eu estou passando para a criança e de dizer, calma, nós vamos tentar de um outro jeito. Vamos dar um tempo, depois a gente volta de novo, vamos pensar, né? Ouvir e entender quando o filho disse, mãe, eu não estou entendendo, eu não entendi. Não tem problema, depois a gente volta nesse conteúdo aqui. É fazer diferente quantas vezes for necessário. E aí vem para a terceira postura, para ser essa mãe suporte, esse pai suporte aí. E a terceira postura é ser dócil, não é assim que o texto diz? Sermos humildes, sermos pacientes, sermos humildes e sermos dóceis. Olha só que interessante. E eu quero que você nunca esqueça do que eu vou falar aqui. Dócil vem de doçura, daquilo que é agradável, é ser manso, é ser fácil de ensinar e ser fácil de aprender. Aqui está um dos momentos de maior aprendizado da criança, porque a criança só vai ser dócil, ou seja, só vai ter facilidade de aprender se ele tiver alguém dócil para ensinar. E quando a gente fala de ser dócil, a gente está falando de duas situações, de promover um ambiente dócil, e aqui eu estou falando que um ambiente de gritos constantes, de extrema tensão e de estresse, eles vão bloquear e vão impedir que a criança aprenda. Principalmente antes, quando a criança aprendia o conteúdo lá na escola, e aí ela vem para casa e ia fazer o para casa. Aí diante do para casa, se houve uma situação de estresse, ele causa um bloqueio no cérebro da criança que vai impedir que aquele conteúdo que ela aprendeu aquele dia na escola se consolide na memória da criança. A mesma coisa em casa. Ela acabou de ter aula online, né, aquele conteúdo lá online, sentou lá, aprendeu, aí chegou o momento de fazer alguma atividade. E aí, se houve uma situação de estresse, você pode contar que há um bloqueio é criado naquele momento. E a gente precisa, então, promover um ambiente onde a criança tenha docilidade, seja um ambiente agradável, seja um ambiente de calma, seja um ambiente de ternura para a criança aprender. O contrário, além de causar o bloqueio no cérebro da criança, você já pôs tudo a perder. Se tem estresse, se tem grito, se tem, se você sujiga a criança porque ela não está entendendo, ou grita com ela, ou bate na mesa, você já pôs tudo a perder. Porque o registro que vai ficar no cérebro dessa criança é que aprender é ruim, que aprender é complicado, que aprender é desgastante, que aprender é difícil, que não é uma boa coisa aprender. Aprender não é agradável. E isso não só traz consequências na aprendizagem, de consolidar esse conteúdo na memória da criança, mas também traz consequências para a vida social da criança. Porque a criança aprende a se relacionar com os pais, com a mamãe, nesse momento ali de troca, nesse momento de afeto. E aí vem, dentro de ser dócil, vem a postura de quem ensina, a postura de quem está ali revendo aquele conteúdo que foi passado. E ser dócil nesse momento é ser simples, é ser claro, é ter clareza, é não ficar procurando muita coisa, não, vai direto no assunto. O conteúdo fala sobre isso, é isso que está ensinando. Não fica preocupado em trazer muita coisa, até porque não é para os pais trazerem conteúdos ou trazer escola para dentro de casa. É reforçar conteúdos que a criança já viu e que ainda não foram realmente configurados no cérebro, na memória dessa criança. Então você precisa ser simples, ser claro e ser afetuoso. Porque na verdade, querido, o afeto é a melhor pedagogia. Então vamos rever o que a gente precisa ser? O que a gente precisa fazer para ser mãe treliça? A gente precisa ser humilde, a gente precisa ser paciente e a gente precisa ser dócil.
A melhor postura para ajudar essa criança a aprender é ser essa mãe que é suporte, que é mãe treliça, que é paciente, que é humilde e que é dócil. E não esquece disso não. A melhor pedagogia, a melhor pedagoga não é aquela que sabe todos os conteúdos. Até porque o pedagogo é aquele que conduz no aprendizado. E inclusive na época que Paulo escreveu esse texto aqui, os pedagogos eram os pais. Então, o pedagogo não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que sabe transmitir com paciência, que sabe transmitir com humildade e que sabe transmitir com afeto. Vou fechar aqui com essa frase. O afeto é a melhor pedagogia. Se você promove esse ambiente para a criança, você resolveu tudo, você resolve esse problema na vida da criança. Bom, sobre esses temas e outros, do dia 15 ao dia 22, eu te espero na semana. Pais melhores, melhores filhos. Olha, não perca por nada essa semana. Será uma semana de conteúdos assim incríveis e que eu te garanto que vão mudar a sua vida. Agora, em casa, como pedagogo, né? Como aquele que ensina a criança que está aí em casa, mesmo que você trabalhe, mesmo que você não tenha tempo, mesmo que esteja assim tudo, né, tentando se ajustar, vocês estão tentando se reinventar. Tem jeito, tá? Tem jeito. Então, o que a gente precisa pensar? Eu vou falar muito sobre erros que os pais cometem hoje e que precisam parar de cometer urgente enquanto ainda é tempo. Eu vou deixar o link aí, né, aí no canal do YouTube, na descrição do YouTube tem o link para você participar dessa semana. Tem que se inscrever, senão você vai perder, tá? Mas olha, não perca por nada desse mundo, não perca essa semana. Pais melhores, melhores filhos, porque eu te garanto, vai mudar a sua história, como mamãe e como papai. Então, é isso aí, um beijo para você e até o dia 15, ok?